Muito bom dia a todas e a todos. Cumprimento naturalmente, em primeiro lugar, a nossa anfitriã, Sra. Presidente da Câmara de Porto Alegre. Muito obrigado por me receber, muito obrigado por nos receber. Cumprimento os organizadores deste segundo Congresso do Alentejo. É excepcionalmente importante que o Alentejo se discuta a si próprio e se discuta a si próprio com os alentejanos, desafiando também alguns que o não são, para que possam, tanto quanto possível, esse é também o meu papel, enriquecer essa mesma discussão. Cumprimento todos os presentes, destacando naturalmente os autarcas, os representantes de diversos órgãos da administração, os seus empresários, os distintos cavalheiros e senhoras, técnicos e técnicas que aqui estão hoje para discutir o Alentejo num congresso que, como veem, como poderão ver, basta olhar para o programa, motivou do próprio Governo a maior disponibilidade. É uma honra para mim estar nesta sessão de abertura. 2 colegas meus de Governo participarão na abertura de painéis temáticos. Este congresso acontece num momento, esta é obviamente uma forma de pegar na questão, acontece num momento em que foi aprovado pelo Governo o Programa Nacional de Política de Ordenamento do Território, programa esse que só está fechado quando, sendo uma lei, for lei, isto é, aprovada pela própria Assembleia da República. E ficou muito claro naquilo que foi o trabalho que levou à construção deste próprio Programa Nacional de Políticas de Ordenamento do Território, que, do ponto de vista climático, o Alentejo é mesmo uma das regiões mais vulneráveis de todo o país. Esta, que pode ser uma verdade evidente, está hoje comprovada por aqueles que foram os documentos técnicos que instruíram o próprio plano. O mapa do risco de desertificação, e não estou a falar de pessoas, estou mesmo a falar do solo em Portugal, basicamente é toda a parcela do país continental que está a sul do Rio Tejo, com umas pequenas exceções na Serra Algarvia, bem como mais a norte, o norte interior, nos distritos de Guarda e Bragança, ele é também uma evidência. E, contrariamente àquilo que é o plano que está em vigor, que até apetece dizer cinicamente que foi cumprido e que descreve o país apenas com uma mancha litoral e com um conjunto de bolas mássicas que representam a quantidade demográfica e de atividade que existe em cada uma dessas mesmas parcelas, cidades, áreas metropolitanas do litoral do país, apetece mesmo dizer que a proposta que foi feita para o país foi cumprida, porque parecem ter sido esses os territórios que, pelo menos do ponto de vista da quantidade, mais se desenvolveram. O plano que está em cima da mesa tem uma visão completamente diversa desta. E não só tem uma visão completamente diversa desta ao dar ao capital natural uma importância que ele nunca tinha tido, como, indo até ao encontro das palavras do Sr. Presidente da Câmara Municipal de Porto Alegre, percebendo que os territórios em rede e percebendo que, de facto, o reforço dos subsistemas regionais nas cidades de média dimensão de Porto Alegre, mas não só no Alentejo, é um ótimo exemplo, é mesmo uma grande aposta. Os trabalhos que conduziram à elaboração deste mesmo prepote deixam claro que, mesmo com uma expectativa que devemos ter e que este Governo tem e que tudo está a fazer para que isso aconteça, de Portugal ser um território, do ponto de vista das migrações, muito mais atrativo do que repulsivo, sê-lo-á certamente, as mais otimísticas das perspectivas demográficas não nos permitem pensar que Portugal vai ter mais habitantes daqui a 20 ou 30 anos. Não vamos ter. Já há vastas zonas do país onde não há mulheres em idade fértil. O número delas é pouco mais do que residual. Ou seja, aqueles que são hoje territórios de baixa densidade, muito provavelmente, num futuro a 20, 30 anos, continuarão a ser territórios de baixa densidade. É óbvio que isto não é uma verdade universal, exceções existem e existirão, mas é assim que eles continuarão a ser. Mas o que é grave é que a algum momento se confunda território de baixa densidade com território abandonado. Isso é que não pode acontecer e as indicações do plano vão todas no sentido de garantir que isso nunca irá acontecer. Eu aprendi no liceu que os estruturalistas diziam que as palavras têm um significante e um significado.
Pois aquilo que eu quero dizer é que território de baixa densidade é mesmo e só um significante, não tem significado nenhum, não adjetiva coisíssima nenhuma. É o que é, não pode nunca ser um território abandonado. E sim, os territórios conseguem viver até com menos população do que aquela que têm. É bom que assim não seja, mas conseguem viver com menos população do que aquela que têm. O que os territórios não conseguem viver, e o território alentejano não conseguirá viver com vida, é se tiver menos atividade e, pior ainda, se tiver menos rendimento. Isso é que de todo, em todo, pode acontecer e por isso é tão importante esta convergência na discussão, ainda que a discussão possa ser obviamente divergente, mas depois esta convergência na ação. É óbvio que a questão da água é uma questão central. É óbvio que a questão da água é uma questão central naquilo que é o que pode fazer-se no Alentejo, tanto do ponto de vista da qualidade de vida urbana e nos serviços prestados às populações diretamente, como naquilo que é a capacidade de regar os campos nas velhas culturas e nas novas culturas que vão surgindo, como no potenciar de algumas atividades industriais que aparecem já dispersas no território e que se concentram muito no mais importante e também o único porto de águas profundas que Portugal tem, que é no Alentejo, que é em Sines e que polariza um complexo industrial de grande dimensão. Quando nós falamos na adaptação às alterações climáticas, e a água está certamente no coração dessa mesma adaptação, adaptar quer dizer saber viver com. Nós não vamos produzir mais água, nós não vamos ter mais água. Portugal situa-se a bacia do Mediterrâneo, que é uma das regiões do mundo onde a quantidade de água que é consumida é superior à quantidade de água que é reposta naturalmente por via da chuva. E por isso, sem preconceito rigorosamente nenhum, à construção de novas infraestruturas que sejam elas reservas de água, eu, como Ministro do Ambiente, não posso deixar nunca e nunca deixarei de fazer esse discurso. O nosso primeiro objetivo é agir do lado da procura e não do lado da oferta. Nós temos que ser mais eficientes na água que consumimos. Temos mesmo que reduzir a quantidade de água que consumimos, seja nas nossas casas, seja nas nossas indústrias, seja na rega de cada hectare. Temos mesmo que ser mais eficientes. E por isso, com o objetivo de, a partir de uma extraordinária reserva de água que existe no Alentejo, que é o Alqueva, e que eu sei bem que não chega nem chegará a Porto Alegre, não fujo a assunto algum, trabalhando em conjunto entre a EDIA e as Águas de Portugal, estamos a fazer um projeto imenso que está já no terreno para poder levar água, nomeadamente à Bacia do Sado, que é uma bacia onde, nos últimos anos, tem sentido de forma mais dramática aquilo que é a falta de água. Fora destes investimentos que não quantifico, há 180 milhões de euros que estão em curso para todo o Alentejo, aprovados no POCU, programa gerido pelo Ministério do Ambiente, dos quais aproximadamente 100 têm apenas a ver com o ciclo urbano da água. É de facto extraordinariamente meritória aquela que é a parceria que existe entre as autarquias no Alentejo para, numa parcela significativa do Alentejo, para, em conjunto, gerir este recurso. É da maior importância que os dois movimentos que estão a surgir em Porto Alegre e também polarizados pela cidade de Beja se possam vir a constituir enquanto agregações de municípios para a gestão do ciclo urbano da água em conjunto. O papel do Governo aqui é apenas um papel de incentivo, isto é, não queremos impor nenhuma solução administrativa a ninguém, não vendemos as Águas de Portugal a ninguém, disponibilizamos-las para aquilo que for o interesse dos próprios municípios. São vários os sistemas agregados, estamos a falar de aproximadamente 90 municípios do país que o estão a fazer, para gerir a água em conjunto, uns em sistemas exclusivamente intermunicipais, outros em sistemas em que foi requerida, solicitada a parceria com as Águas de Portugal. O nosso papel aqui é um papel absolutamente neutro.
Neutro, sem descurar uma vontade política, evidentemente. É que a probabilidade de haver sistemas com menos de 80 a 100 mil habitantes, sistemas de gestão dos serviços urbanos de água, que sejam eficientes, é de facto muito remota. E por ser muito remota, é extraordinariamente difícil que venham a ser eficientes a custos que sejam suportáveis por todos. Um outro domínio em que o Ministério do Ambiente tem acompanhado com particular interesse aquilo que é a ação do Alentejo tem a ver com a economia circular e aqui, de facto, a CCDR do Alentejo é exemplar na condução da sua agenda. A economia circular tem muito a ver com o território, a economia circular tem muito a ver com a proximidade. A economia circular tem a ver com o território no sentido em que não faz sentido perspectivar ações práticas à escala de um país, porque, de facto, as regiões são diferentes entre si, e, de facto, a proximidade, quando se trata de aproveitar resíduos que devem ser recursos, é, obviamente, um valor da maior importância e, por isso, ela está a ser feita a esta escala. É também com um gosto muito grande que conhecemos a Estratégia Regional de Adaptação às Alterações Climáticas que a CCDR tem conduzido. Quer a perspectiva da mitigação, quer a perspectiva da adaptação estão dentro dela e ela só pode ser conduzida a partir da CCDR, mas só faz sentido se adotada por todos e sabemos também o quanto as autarquias e outros grandes agentes do Alentejo têm participado nesta mesma agenda. O Alentejo dos últimos anos é o Alentejo que tem tido uma nova e crescente dinâmica de desenvolvimento económico. E os projetos públicos e o investimento público no Alentejo têm, de facto, provocado as melhores dinâmicas. Isso é muito evidente com o Alqueva, isso é muito evidente com aquilo que está a acontecer em torno de Sines e do potencial que ainda aí existe. O caso do turismo é, claramente, um outro caso de sucesso. Aliás, eu direi que até a única coisa estranha no desenvolvimento do turismo foi que os números só começaram a crescer nos anos mais recentes. Nós temos, de facto, um território extraordinariamente rico e, quando pensamos em quais são as paisagens que mais gostamos no nosso país, todas essas paisagens são paisagens humanizadas. Portugal tem uma percentagem pequeníssima de territórios a que chamarei pristinos, isto é, onde de facto foi só a natureza ou Deus, como preferirem, que os construiu. Todos eles, não posso deixar, pela minha própria origem, de pensar no Val do Douro, não posso evidentemente deixar de pensar ao mesmo nível daquilo que são a planície alentejana, há aqui uma fortíssima mão do homem na transformação destes territórios. Mão essa que é ela própria, quando falamos em atividades tradicionais, criadora de biodiversidade. Boa parte da biodiversidade que se perdeu no país, se perdeu nos anos mais recentes, não por agressão humana, mas por ausência da atividade humana nesses mesmos territórios, como sejam, por exemplo, as atividades agro-silvopastoris. É da maior importância a presença da atividade humana nestes territórios e o turismo é mesmo muito bem-vindo, até porque se há atividade que cada vez mais percebe como o território é aquilo que faz a diferença e que é ele próprio, ou pode ser ele próprio, um ativo transacionável, porque o valor da paisagem, ainda que o quantifiquemos melhor ou pior nas nossas contas, é de facto um valor da maior importância e por isso a presença do turismo num território como este é certamente criador de riqueza e é certamente impulsionador de uma nova relação dos locais e dos forasteiros como eu com a própria terra e, de facto, para podermos cuidar e para podermos valorizar, um bom começo é, de facto, sabermos gostar. Disse também a Sra. Presidente da Câmara de Porto Alegre, e muitíssimo bem, que o potencial que o Alentejo tem para produzir energia solar é enorme. Portugal assumiu um compromisso de as centrais a carvão, e uma delas em Sines, estarem encerradas até 2030. Não descuramos, nem vamos dizer que é um detalhe, os problemas sociais que podem associar-se a esta opção, mas estamos também
a 12 anos dela, o que significa que temos é começar já a pensar nela e, desejavelmente, até deveria ser antes de 2030, para cumprirmos os nossos compromissos do que às alterações climáticas diz respeito. Mas o potencial de capacidade também de criação de riqueza e de criação de emprego a partir da produção das energias renováveis, essencialmente a energia solar, que é marginal neste momento na produção de energia neste país e tem, de facto, uma enorme capacidade de crescer e vai inevitavelmente crescer. Desde há 2 anos que o Ministério do Ambiente, começando no único Parque Nacional que temos, o Parque Nacional da Peneda Gerês, começou a construir um conjunto de projetos em que o primeiro se chamou piloto, muito focados naquilo que é a necessidade de ter uma capacidade estrutural de prevenção contra os fogos, mas indo muito para além disso, porque num parque natural, num parque nacional, num parque natural numa área protegida, o que verdadeiramente é capaz de dar resiliência ao território, independentemente da importância sempre relevante da presença de homens, porque são essencialmente homens que estejam a fazer essa mesma prevenção estrutural, o que é sobretudo fundamental é repor os velhos ecossistemas que existiam. E é isso que temos feito e é isso que vamos fazer no próximo ano, ou a partir do próximo ano, também na Serra de São Mamede. Ainda não tínhamos começado, a Serra de São Mamede vai ser um dos 7 projetos que arrancarão no próximo ano, percebendo-se que é mesmo importante relançar uma política de conservação da natureza, pensada de forma a não conjugar o verbo conservar de maneira isolada, mas a conjugá-lo com o verbo valorizar, e aqui o papel das autarquias é absolutamente determinante. Tem sido um sucesso a experiência que lançámos no Tejo Internacional, no Parque do Tejo Internacional. Afinal, quando sentados à mesma mesa, o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, as autarquias, neste caso o Politécnico de Castelo Branco, neste caso também uma ONG que é a Quercus e também a Associação Empresarial, é impressionante quando todas essas instituições, aparentemente com interesses divergentes, quando se sentam à mesma mesa, dizem coisas tão parecidas. Ou, vou precisar, não dizem coisas muito parecidas, querem coisas muito parecidas. E tem sido mesmo uma belíssima experiência, a experiência que temos conseguido aqui. O território será sempre o melhor recurso, não há políticas ambientais divorciadas do território, tudo aquilo que acontece nas políticas ambientais tem um local, tem um sítio e marca esse mesmo território. Por isso, regresso à ideia inicial de ser absolutamente impossível reduzir rendimentos, seja em que parcela do país for, e é absolutamente essencial sermos capazes de remunerar os serviços de ecossistemas que são prestados por territórios onde o capital natural é do maior valor, como é o caso do Alentejo. E se disto falo, ou se falo disto, é porque não tenho a mais pequena dúvida que o comum das atividades económicas que criam riqueza, criam emprego diretamente, vão ser sobretudo faladas a partir do painel que sucede a esta sessão de abertura. Concluo dizendo que a riqueza do território e o seu capital natural é mesmo o maior valor que nós podemos ter e que temos sempre que saber defender. O que está em causa verdadeiramente, ao contrário daquilo que já se diz há 31 anos, não é necessariamente salvar a terra. O que está em causa é sermos capazes de nós próprios sermos felizes na terra durante muitos anos. A ideia de salvar a terra é uma ideia que nos pode desviar. Quando há 65 milhões de anos caiu um meteorito na Terra que matou os dinossauros todos, à Terra não aconteceu nada. Eu diria mesmo que mamíferos como eu e Vossas Excelências só puderam ser felizes porque isso aconteceu. E por isso aquilo que nós temos mesmo que fazer é pensar em salvar-nos a nós. Sermos capazes de construir uma sociedade suficientemente equilibrada para garantir que no futuro a espécie humana é uma espécie que continua a ser bem-vinda no nosso planeta. E não tenho a mais pequena dúvida que se estes princípios, num mundo que não tem uma governança global, estes princípios de nos salvarmos a nós próprios, de percebermos que os ciclos naturais são a final dos nossos ciclos,
São princípios que têm que ser testados a todas as escalas, são princípios que têm que ser experimentados e já vão sendo experimentados no Alentejo, são princípios que têm que ir ainda às escalas mais de territórios mais específicos, como seja a dos municípios e como seja, obviamente, a ação integrada de todos. Repito, a experiência que temos no Tejo Internacional é mesmo uma experiência rica, porque quando as coisas se partilham, quando existe também uma proximidade quase sinestésica de sentar as pessoas à volta de uma mesa, afinal queremos todos coisas muito parecidas, ainda que as linguagens possam ser diferentes. E por isso não tenho a mais pequena dúvida que, ainda que muitos dos que entramos nesta sala possamos ter olhares muito diversos, o objetivo que nos move é o objetivo de ter um Alentejo com qualidade de vida, um objetivo de ter um Alentejo que crie riqueza, que gere rendimento para os seus, que atraia, que tenha as infraestruturas necessárias para que esse desenvolvimento possa percorrer, possa suceder e que, evidentemente, saiba gerir bem a água, não havendo aqui preconceito algum sobre aquilo que pode ser a necessidade de construir novas infraestruturas. Muito obrigado e um bom trabalho.